E aí, caros, tudo bem? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. Que tal a gente criar um chat GPT personalizado? Então, nós vamos dar sequência à nossa sequência de vídeos aqui que nós estamos fazendo sobre GPT, onde nós trabalhamos já com GPT relacionado ao Node.js. Nós fizemos um desenvolvimento em cima de Node.js, nós já fizemos também em cima de Angular, incorpora Ionic, porque o código também serve para Ionic, o que foi feito. Exemplos com C#, .NET. Se for o caso, eu vou procurar esses vídeos e vou colocar cards aí na descrição. E sem falar que no final do vídeo também aparece aí também uns atalhos que eu vou tentar colocar coisas relacionadas a essa sequência aqui. Mas hoje nós vamos trabalhar com o React, sendo que o exemplo que nós vamos fazer aqui também serviria tranquilamente para React Native, praticamente sem nenhuma modificação. Praticamente o que iria modificar seria apenas a maneira de criar o projeto. Então, nós não vamos perder muito tempo, vamos tentar deixar o vídeo o mais dinâmico possível. E outra coisa que eu esqueci de falar importante é que nós vamos trabalhar com as últimas funcionalidades criadas que ainda estão na versão preview do ChatGPT, do GPT-4 Turbo. E nessas novidades estão, por exemplo, um contexto bem maior, você vai aprender aqui sobre o contexto, eu vou explicar direitinho. E também tem o fato dele ter dados de 2023, que ele está bastante atualizado. Para quem conhece o GPT, por exemplo, GPT-3 e o GPT-4 antigo, ele tinha dados de meados, se eu não me engano, de setembro de 2021. Agora não, ele já está bem mais atualizado. Ainda está em versão preview até a gravação desse vídeo, mas nós já vamos trabalhar com essas novidades aí. Então, para criar uma aplicação React, então você vai disparar create React App. Vamos aproveitar aí esse comando. Estou tentando aqui, pronto. Vamos deixar com esse nome mesmo aí, GPT-4 Preview. Se você quisesse criar no Expo, você apenas colocaria aqui Expo e não iria mudar quase nada, porém nós vamos deixar, já que é mais abrangente, nós vamos trabalhar com o React aqui, inclusive vamos trabalhar com a versão Vanilla mesmo aqui. Eu sei que é bem melhor com TypeScript, mas nós vamos com a Vanilla mesmo. E acho que é isso, não estou esquecendo nada, vamos lá. Então ele demora um pouquinho para criar a aplicação, criou agora, então ele já está sugerindo alguns comandos interessantes, como npm start, para você inicializar o servidor de desenvolvimento, run build, para você criar uma versão de produção, teste, para você rodar testes unitários e outros tipos de teste, e o run eject, para você trabalhar de maneira independente aqui com a pasta de desenvolvimento. Então, nós temos aqui, ele está sugerindo os principais aqui, que são você entrar na pasta e dar um npm start. Nós vamos fazer o primeiro deles aí, mas o segundo não, porque nós vamos abrir nossa IDE de desenvolvimento. Então, nós vamos entrar aqui na pasta e nós vamos programar aqui utilizando o Code. Ele já abriu aqui no Code, inclusive eu já aumentei aqui o tamanho das fontes, já deixei aqui as fontes no tamanho enorme. Ctrl B para abrir aqui, a gente vai abrir um desses arquivos. E aqui nós temos um código padrão do React. Eu não vou explicar bem aqui. Aqui no canal tem vídeos explicando sobre como é que é a estrutura do React. Você pode dar uma pesquisada aí. Eu também não vou lembrar quais são. Eu vou iniciar já limpando tudo aqui. Inclusive, nós não vamos trabalhar nem com esses estilos aqui. E vamos limpar também essa tag aqui. A ideia é que nós vamos começar criando uma interface básica mesmo. Nós vamos ter aqui duas divs, um painel onde vai ficar ali a lista de perguntas e respostas. Você vai entender o contexto, eu vou já explicar aqui. A lista de perguntas e respostas e no painel de baixo onde você faz a pergunta e clica em enviar. Então nós vamos, apenas para ter aqui um título, nós vamos criar aqui um H1. A gente vai colocar como, por exemplo, sei lá, code total React GPT-4. Tá feio o negócio aí, preview. Vamos fazer assim, que fica um pouco melhor, para não ficar tão feio. Eu vou tentar na proporção, inclusive eu vou tentar colocar aqui a janela dividida. Vai ser bem difícil, porque a fonte está muito grande aí. E nós já vamos, eu esqueci aqui, nós já vamos dar um npm run start. Onde é que você vê esses comandos? Você pode, por exemplo, abrir aqui, Ctrl P, o package.json. E aqui você tem alguns scripts, são aqueles que ele falou, o start para você, que é o que nós vamos usar agora, você executar o servidor de desenvolvimento. Aqui o build para você criar uma versão de produção, teste, para você criar testes unitários e outros tipos de teste. E o eject,
Então, nós vamos logo no Start aqui. Deixa eu ver se eu salvei tudo. Pronto. Ele está sugerindo que a aplicação vai ser aberta na porta 3000 e está pedindo para eu abrir aqui o navegador. Vamos fazer isso. E o navegador, vou tentar colocar lado a lado aqui no máximo possível, bem complicado mesmo. O navegador já foi aberto e tem aquele título que a gente fez, que inclusive eu acho que dá para dar uma melhorada aqui. Tá muito feio aí. Vamos dar só uma melhoradinha aqui para não ficar... Fazer assim. Opa, tá piorando cada vez mais. Vamos fazer assim. GPT-4 Preview. E colocar isso aqui. Agora tá perfeito. Bom, aqui nós vamos... Inclusive tá muito... Não sei se as fontes estão muito grandes aí para você. Para mim tá enorme. Aqui tá difícil até de... Nós vamos fechar aqui, ó, Ctrl B, para que abra mais o espaço. Pronto. Então, aqui, vamos criar aqui uma div. Duas divs. Vou logo criar uma estrutura. O foco aqui não é layout, então vai ficar assim um layout razoável só. Nessa div aqui, a gente vai ser uma coisa bem simples. Nós vamos criar um conjunto de UL do HTML, onde nós vamos ter lists aqui. Vamos ter uma li aqui, vamos duplicar. Essa li vai ser para a pergunta. E essa li vai ser para a resposta. Você vai entender aí. Então já apareceu aqui, pergunta e resposta. Aqui embaixo, inclusive nós vamos colocar um HR aqui só para dar uma separada, para não ficar muito junto aí. Meu assistente aqui tá... Eu acho que eu esqueci de instalar as extensões, mas tudo bem. É bom que a gente faz mesmo sem ajuda de nada aqui. Aqui nós vamos colocar três coisas, que é, primeiro, um label, para dizer o que é isso aqui. Nessa label vai ser apenas, vamos colocar bem simples, pergunta mesmo. Vamos colocar um text area, nesse text area vai ser onde vai ser digitada a pergunta. Um botão, que vai ter um título bem sugestivo, que é enviar. E tá ficando horrível assim, tudo bem? A gente vai já dar uma ajeitada aí. E vamos colocar também um spam aqui bem interessante, que é um spam para informar que está em processamento. É um spam que quer dizer assim, consultando IA. Se eu estiver errando aí, eu peço desculpa, porque eu erro bastante. E vamos criar também um spam para um erro, por exemplo, com essa mensagem bem sugestiva, bem criativa aqui. Ocorreu um erro. Estamos seguindo algo parecido com o exemplo anterior que nós fizemos em Angular. Os cards vão estar passando aí, caso você queira ver. Então, nós temos aqui pergunta, temos resposta e está tudo grudado aqui. Nós vamos dar uma ajeitada. Primeiro nós vamos desgrudar isso do canto aqui. Eu vou colocar os estilos aqui mesmo. Eu poderia criar os estilos aqui embaixo. Para ir mais rápido, sei lá, vou criar aqui os estilos aqui mesmo. O foco aqui não é estilos. Vou colocar aqui um padding de talvez 10px para dar uma separada. Tem que ser aqui com aspa, né? Já ficou meio separadinho, ficou melhor. Uma pergunta, só para destacar, nós vamos criar aqui um estilo para que ela fique itálico, então vamos colocar font style aqui. Cadê? Font style italic. Você viu que ela ficou aqui em itálico. E é o seguinte, a ideia é que aqui em cima nós vamos ter uma lista de perguntas e respostas, desse tipo aqui. Só que está muito grudado, então... Para a pergunta, a gente vai colocar aqui um PB, um padding bottom. Deixa eu ver se ele dá uma ajudada aqui. Pronto. Tá ficando aí muito difícil de ver, mas a gente... 10px de novo, a gente vai deixar aqui. Aqui tudo é 10px. Tá tudo bem dinâmico aqui. Pronto. E a diferença aqui para resposta, a gente vai dar um... Vamos fazer... Não, vamos colocar... Não é a mesma coisa, o estilo... Vamos colocar também... Vamos copiar, que é melhor aqui. A gente vai copiar aqui isso aqui. Nós vamos fazer praticamente a mesma coisa, só que diferente. A gente vai colocar... Eu vou apagar esses outros aqui que tá atrapalhando, né? A gente vai colocar para a resposta normal aqui, no estilo. Poderia ser em negrito, mas não fica legal não. E a gente vai aumentar aqui. Vamos criar uma separação maior. Fizemos isso para que cause esse efeito aqui. Em que a pergunta fica em itálico, a resposta normal, porém tem uma separação maior aqui. Pronto. Aqui nós vamos... Eu poderia utilizar flex aqui para deixar melhor, mas vamos num HTML, no style mais normal aqui mesmo, bem rápido, sem muita...
A gente vai colocar um display block só para quebrar, para derrubar ele, derrubar o label ali, block. Ó, você viu que ela ficou embaixo. E um padding bottom, PB aqui, deixa eu ver se ele simplifica para mim aqui. De novo, adivinha, 10px. Ó, deu uma separadinha, ficou melhor. Aqui para o... Deixa eu tentar derrubar isso aqui para... Tá muito imprensado, realmente. Pronto. Para o text area, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dar um display block aqui para... Porque o botão tá ao lado, é para ele ficar embaixo, né? Então, ó, o botão já caiu. Mas aqui não é um padding, é um margem, né? Por isso que não ficou legal. E aqui também. Já tá ficando melhor. Outra coisa, nesse text area, deixa eu quebrar aqui. O espaço tá ruim, porque eu tô fazendo também um esforço para deixar você ver as duas partes aí, para ficar melhor de entender, né? Então vamos derrubar aqui, pronto. A gente vai colocar aqui calls como um... Opa, color não, calls, né? Como, deixa eu ver quantas colunas a gente coloca aqui. 30 colunas, vamos ver como é que vai ficar. E rows, a gente coloca 10. Talvez aqui um 100. Talvez tenha ficado melhor. Outra coisa que no text area, padrão do HTML, quando você digita alguma coisa, fica muito feio, muito colado e muito pequeno, né? Então nós vamos tentar ajeitar isso aí. A gente vai colocar... Deixa eu tentar baixar aqui esses estilos. A gente vai tentar colocar aqui um padding, adivinha de quanto? De 10px. Tem que ser rápido aqui o negócio, não pode... E vamos colocar um font size aqui de 1.2 rand. Inclusive, vamos aumentar... Ó, já ficou melhor aqui, ó. Dá para enxergar direitinho. Vamos aumentar a fonte de tudo aqui, que está muito pequeno, né? Aqui nessa div aqui, que é a div principal, que engloba tudo, nós vamos colocar aqui também um font size aqui de... Vamos manter esse 1.2 rand aí. Já ficou bem maior, agora acredito que esteja dando para você ver. Esse botão, eu vou até copiar aqui, porque nós vamos... O botão tá com texto muito pequeno, a gente vai dar uma aumentadinha. Ninguém pode perder também muito tempo com estilos, né? Styles igual a... O botão ficou com a fonte maior. Outra coisa é que nós vamos separar um pouquinho isso aqui. Então, nesse botão, nós vamos colocar aqui um margin left de, adivinha, 10px. Não, mas não é margin left, é margin right, né? Pô, tá doido aqui o negócio? GHT. Você viu que ele deu uma separada. Isso aqui é tudo junto, mas você vai já entender. Porque isso aqui não vai ficar aparecendo sempre. A ideia é a seguinte. Vamos explicar. Você digita aqui alguma coisa, e clica em enviar, ele vai preenchendo aqui as perguntas e as respostas. Caso ocorra erro, isso aqui vai aparecer. E no momento que ele está processando, isso aqui vai ficar aparecendo e depois vai desaparecer. É por isso que pode deixar junto assim, porque ele não vai ficar visível. Inclusive, logicamente esse erro aqui eu acho que é melhor ele ficar vermelho, então vamos criar aqui um estilo para deixar um color, deixar ele vermelho. Eu vou utilizar as constantes mesmo de cor aqui, do HTML, para ir mais rápido. Mas parece que ele não ficou o vermelho aí. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, vou até copiar. Só que nós vamos deixar uma cor... Tem uma cor aqui que é a Cadet Blue. Poderia ser um Silver também, só para deixar ele quase que invisível ali. Então, nós não vamos mais precisar dessa parte aqui de interface, porque agora nós vamos trabalhar nos nossos states. Inclusive, vamos primeiro trabalhar nos states aqui, que depois eu explico. Nós vamos precisar de um state que é para as perguntas e respostas. Então, eu vou chamar ele de question
answer list. É uma lista de perguntas e respostas. Então, vamos ter que colocar aqui o colchete. Vamos criar o set dele. E nós vamos utilizar o useState, o que está ajudando. Pronto. E isso aqui vai ser um array que nós vamos inicializar ele com um array vazio. Vamos precisar também de um state para a pergunta. Tentar copiar, então pode ser que vá mais rápido aqui. Question text. Isso aqui é para a pergunta. Que nós vamos inicializar ele com uma string vazia. Error text também, nós vamos precisar. Vou já mostrar isso aí funcionando. Isso aqui, set error text. E começa como vazio. E o sloading também. Vamos criar aqui uma variável sloading, que vai determinar se está ocorrendo algum processamento ou não. Então, vamos colocar aqui set sloading. Pronto, e vai começar como false, sem processamento. Essa lista aqui, eu não sei se é bom explicar agora. Pronto, vou explicar sobre o contexto agora. Essa lista aqui vai guardar perguntas e respostas. Como é que o GPT trabalha? Ele trabalha dessa maneira aqui. Ele trabalha com um array de perguntas e respostas, onde esse item aqui é uma pergunta e resposta. Então, ele vai trabalhar com um role, que eu vou já explicar o que é, e um content. O content, que eu vou começar explicando por isso, é a pergunta, se for uma pergunta, ou a resposta, se for uma resposta. Esse role aqui, ele pode ser system, pode ser user e pode ser assistante. Pronto. Vou explicar agora o que é esse system, user e assistante. Isso aqui é muito importante, é uma parte um pouco teórica, mas você vai ter que entender, você precisa entender como é que é o contexto. System, user e assistante. O system é quando você informa para o GPT o que ele é. É no system que você diz assim, olha, o seu nome é José e você vai ser um vendedor. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui. Vamos dizer que seu aplicativo tenha clientes e seu aplicativo tenha usuários e ele utiliza uma tecnologia GPT. Então, os usuários vão perguntar alguma coisa para o seu aplicativo vai na API, envia a pergunta do usuário e manda uma resposta. Só que essa resposta, às vezes, você quer que ela seja personalizada. Então, por exemplo, você pode querer que essa resposta, que o nome de quem está respondendo é José, é só um exemplo, e que ele haja como um vendedor, entendeu? Então, nessa parte aqui, você coloca as instruções para as respostas do GPT, entendeu? São essas instruções. Nós não vamos trabalhar com essa parte aqui, mas eu vou deixar aí para você entender. O user é a pergunta, em geral é a pergunta. E o user é você. Quando eu digo você, eu estou me referindo à pergunta mesmo. Você é o usuário que está perguntando. E o assistente é a resposta que vem do GPT. É a resposta. Esse array aqui vai ser um array de role, em que cada item pode ser um system, pode ser um user ou um assistente. Vai depender de se é instrução, se é pergunta ou se é resposta. E esse content aqui, se for instrução, ele vai ser as instruções. Vou até colocar instruções aqui. Se for user, ele vai ser a pergunta. E se for se for assistente, ele vai ser a resposta. Mas como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Você vai ter aqui, deixa eu ver se eu consigo. O que é o contexto, né? Você vai ter um array disso aqui. Vou até colocar como um array mesmo, para ficar fácil de entender. Apesar de não estar... Você vai ter um array disso aqui. Deixa eu tentar até formatar melhor aqui. Pronto. Onde... Veja só. Nesse primeiro aqui, vai ser o system. E você vai enviar as instruções. Nesse segundo aqui, o usuário fez uma pergunta. Então, vamos deixar só a pergunta aqui.
Nesse aqui, o GPT respondeu. Então, o GPT, quando ele responde, ele traz já a role preenchida como assistente e traz a resposta. Isso aqui é a sequência pela qual o GPT trabalha. Então, você vai ter vários arrays desse tipo aqui, onde inicialmente você vai ter aqui, deixa eu fechar até esse console aqui. Inicialmente, você vai ter as instruções que você vai dar, mas nós não vamos trabalhar aqui nesse exemplo com isso. O usuário vai fazer uma pergunta, então você vai preencher o array com isso aqui. O GPT vai lhe dar uma resposta. E isso aqui é o que se chama de contexto. Vamos dizer que o usuário faça uma nova pergunta. Vamos dizer que nesse ponto aqui, o usuário faz uma pergunta. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Então, o GPT vai aqui lhe dar uma resposta, que é o presidente dos Estados Unidos é Joe Biden. O que ocorre é que numa próxima pergunta, se você perguntar onde ele mora, se referindo a ele, não é? O GPT, naturalmente, ele ia responder para você assim, quem é ele? Eu não entendi de quem você está falando, você precisa dizer de quem você está falando. Aí você pensa assim, olha, mas na pergunta anterior eu não fiz a pergunta sobre o presidente dos Estados Unidos, não era para ele saber? Não. O GPT, ele não sabe. Ele não guarda contexto, entendeu? Para ele, só o que vale é a última pergunta e a última resposta. Então, eu vou até comentar isso aqui, para você entender. Pronto, agora acho que fica mais fácil explicar. O que vale é a última pergunta e a última resposta. Mas como é que eu crio um diálogo? Você vai ter que, a cada pergunta que você enviar para o ChatGPT, você vai ter que enviar também todo o contexto de perguntas anteriores. Isso, você envia isso, ele não guarda, você tem que enviar. Mas, Márcio, eu vou ter que enviar todo o histórico de perguntas? Não, você pode fazer o seguinte, aí vai depender de você. Você pode pegar apenas as 5 últimas perguntas para você economizar. Agora veio a palavra economizar, né? O que significa isso? O GPT, ele trabalha com a ideia de tokens, então a cobrança vem pelo número de tokens. Se você for enviar o histórico completo de um diálogo entre um usuário e o ChatGPT, vai ter muito token aí, então vai encarecer bastante o preço. Você sabe que isso aqui é pago, né? Então vai encarecer bastante o preço. O que você pode fazer, uma dica, é você enviar apenas as 5 últimas perguntas. Aí vai depender de você. Se você quiser economizar mais, você envia só as 2 últimas, só que vai ficar um pouco um diálogo sem sentido. Imagina você conversando com uma pessoa que ela só lembra da sua última pergunta. Talvez não dê aí para fazer um diálogo real. Então, acredito que no mínimo as 5 últimas. Então, teoricamente, deixa eu fazer aqui ficou meio complexo aqui, mas eu acho que deu para entender. Vou até fazer aqui uma espécie de reticências. A cada nova pergunta que você vai enviar para o ChatGPT, você tem que enviar as 5 últimas, aí vai depender de você, pode ser as 3 últimas, mas você vai ter que enviar o contexto, e sem falar que você vai ter que também enviar as instruções do system. Para cada pergunta feita, você vai ter que enviar as instruções do system, e mais as últimas perguntas, que pode ser 5, 3, 2, o que você quiser, e mais a pergunta. Isso porque se essa pergunta se referir a algo que foi conversado anteriormente, o GPT ele só vai saber responder isso se ele tiver o contexto. Então você entendeu aí sobre o contexto, né? Eu vou até comentar isso aqui e deixar lá para cima. Vai que alguém queira pausar o vídeo aí e para revisar o que eu falei. Mas, em resumo, você tem que enviar o contexto. Ele não guarda contexto, entendeu? E quanto maior esse contexto, mais caro é a requisição. Então você tem que filtrar direitinho para enviar, por exemplo, as X últimas. Perdi um bocado de tempo, mas é para quem não entende ainda entender sobre o contexto. Bom, agora nós vamos aqui tentar tirar o atrasado e ser mais rápido aqui. Como nós criamos esse bind aqui, essa lista, nós já vamos fazer o bind aqui com a nossa lista de perguntas e respostas aqui na nossa interface. Aí a gente vai criar aqui um map mesmo normal. Eu vou fazer assim, colando aqui o questionnaires, vamos fazer um map aqui, em que aqui eu vou chamar um método anônimo, aqui dentro, onde para cada item eu vou receber o question answer, né, que é o item, e vou receber um index, você já vai entender para que esse index. Nós já vamos quebrar isso aqui para baixo,
Isso porque nós já vamos utilizar esse li aqui em cima. A gente vai repetir esse li para cada item desse map aí. Bom, nós não vamos utilizar 2 li, só vamos utilizar um. Mas como é que eu vou fazer? É o seguinte, você vai verificar aqui se é user, ou seja, se é uma pergunta, ou se é assistante, se é uma resposta. Então, bem aqui, nós vamos fazer um estilo condicional. Então, veja só, se o QA.role, lembra do role que eu falei? Se for user, né? Então, o que ocorre é que esse estilo aqui, ele vai ser itálico. Desculpa, aqui é esse estilo vai ser itálico. Caso contrário, esse estilo vai ser, nós já vamos aproveitar desse daqui, ó. Vai ser normal. Pronto. Eu vou quebrar aqui para ficar fácil de entender. Vou, inclusive, quebrar aqui também. Pronto. Nós vamos fazer basicamente a mesma coisa para o padding, que aqui é 10 e aqui é 20. Então, é quase a mesma coisa. Eu vou até copiar daqui de cima. Então, se o role for user, o padding é 10. Caso contrário, o padding é 20 px. Agora a gente já não precisa mais desse, né? A gente já fez acima aí, a gente já fez a distinção entre um e outro. Só que aqui não vai ser pergunta, né? Aqui vai ser o QA, você já sabe aí, né? Ponto content. Voltando aqui para o nosso state, nós temos o question text, que nós vamos trabalhar nele agora aqui. Vamos fazer uma espécie de bind aqui com o text area. O valor do text area é o question text. Mas se eu modificar o text area no evento onChange, eu vou chamar aqui um métodozinho anônimo, em que eu vou receber aqui um e vou fazer o set question text como o e.target.value. Pronto. Aqui eu já estou tanto preenchendo a test area com o question text, como também modificando, caso eu modifique lá. Voltando aqui para o state, então aqui vai ser bem simples, a gente vai criar um condicional. Como é que eu só vou mostrar erro se o error text estiver preenchido. Então, é bem simples. Então, isso aqui é um condicional, ó. Se error text, eu estou querendo dizer aqui, se tiver preenchido o error text, então você vai mostrar isso aqui. Só que no lugar de mostrar se ocorreu um erro, nós vamos mostrar o error text, né? Aqui. A gente vai trocar pela própria mensagem. Do mesmo jeito é esse outro aqui, só que nós vamos fazer com sloading, ou seja, se tiver processando, vamos dizer assim, sloading, então ele vai mostrar essa mensagem, inclusive essa mensagem é fixa, a gente vai deixar fixa assim mesmo. Aí bem simples até agora. No botão, quando eu der um clique, vamos manipular aqui o evento clique do botão, que é isso? Eu estou confundindo com Angular já aqui, um clique, pronto. A gente vai chamar um send question, que nós não criamos ainda, nós vamos criar ele agora aqui em cima. A gente vai chamar aqui um método, um const send question, eu vou criar um método mesmo anônimo, fica com, aí é da sua preferência, o que você gostar mais aí. Pronto. E deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa aqui. Eu acho que nós já temos nosso exemplo feito, só que já poderíamos ir para a parte de comunicação com a API. Só que eu vou antes, para os leigos, quem não conhece o state do React, vamos fazer um clique aqui, um send question fictício. Vamos tentar fazer para que quem esteja iniciando agora entenda um pouco sobre state. Primeiro, nós vamos preencher nosso question answer list. A gente vai fazer um set question answer list, preenchendo ela com o que já tinha nela, que é isso aqui, e adicionando um novo item. Lembre-se que o item é role, que pode ser user ou assistente, só que aqui a gente vai colocar só user mesmo, é apenas uma demonstração aqui dos states, né? E o content vai ser o quê? O question text. Pronto, já preenchemos um item na nossa lista. Pena que nós só preenchemos a pergunta, é só um exemplo aí. Nós vamos permutar o nosso error text de uma maneira interessante, que nós vamos receber aqui o estado anterior, que eu vou chamar de prev, aqui,
Vamos chamar aqui um métodozinho e nós vamos retornar o quê? Se o prev tiver preenchido, nós vamos retornar vazio. Caso contrário, a gente vai inventar uma mensagem de erro aqui. Sei lá, ocorreu uma mensagem bem sugestiva aqui, ocorreu um erro. É igual aquela que está lá embaixo mesmo. Pronto. Mesma coisa, a gente vai permutar o sloading aqui, para você entender. Setting sloading, se o prev, que aqui é booleano já, né? Lembra que é booleano, aqui o sloading, ó, começa com false. Se o prev for true, estou dizendo aqui, então eu quero que ele seja false. Caso contrário, eu quero que ele seja true. Na verdade, eu poderia colocar só negar o prev, né? Seria bem mais simples. Vou deixar assim para ficar mais didático aí o negócio. Vamos ver se já dá para a gente mostrar alguma coisa. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui a aplicação rodando, que eu já perdi. Aqui ela, pronto. Eu vou digitar aqui pergunta, só pergunta mesmo. Como se eu estivesse digitando... Opa! Como se eu estivesse digitando uma pergunta. Vou clicar em enviar. Veja só o que ocorreu. Ele permutou, ele passou a exibir a mensagem, porque ele permutou, passou a exibir consultando e listou aqui a pergunta. Só foi a pergunta que a gente colocou, a gente não colocou a resposta. Então, aqui novamente ele permutou, dessa vez ele retirou, ó. Como eu disse, ele está negando. E aqui ele já permutou novamente e ele está preenchendo. Acho que deu para entender aí a parte state. E vamos apagar isso aqui. Inclusive, aqui eu acho que eu poderia colocar somente isso, né? Acredito que daria certo também. Mas vamos apagar. Vamos manter só isso aqui que nós vamos precisar. E agora nós vamos criar a comunicação em si com a API da OpenAI. Então, para isso, nós vamos criar aqui um método. Eu vou criar aqui em cima mesmo. Vou chamar aqui de question to GPT AI. Nós vamos utilizar o Axios, então por esse motivo, inclusive conforme misturei tudo aqui, eu criei um método anônimo. Pronto. Vamos utilizar o Axios, eu vou abrir aqui o console novamente. Nós vamos dar uma parada aqui na aplicação. Inclusive ele deu um erro ali que... sim, é porque eu tinha colocado esse espaço aqui, tudo bem, mas deu certo, né? O erro aqui que ele está dando é sobre... É porque eu apaguei, não tinha visto ainda, o console estava fechado, mas é porque eu tinha deixado aqui um espaço. Ele critica quando eu deixo aqui um espaço, entendeu? Então o erro foi só esse aí. Já não estamos mais usando isso. Nós vamos instalar aqui o Axios. Vamos utilizar, optar. Você pode utilizar o que você quiser aí, apenas por uma questão de... Por uma decisão aqui, nós vamos utilizar o Axios. Não, npm e Axios. Bom, ele instalou aí o Axios. Vamos fechar aqui. Bom, nesse método aqui nós já vamos iniciar montando nosso contexto. Então, eu vou receber aqui um question, né? Eu vou receber aqui a pergunta. E já vou puxar isso aqui para cima. Nós vamos trabalhar com isso aqui em cima. Eu já vou começar a preencher o contexto. Já vou criar aqui, preencher o primeiro item, que é um user, porque é uma pergunta que nós vamos colocar. E o content, que na verdade o content aqui não vai ser o question text, vai ser o que nós estamos recebendo aqui. Eu poderia também utilizar o question text aí, mas tudo bem, vamos fazer assim. E aqui nós vamos fazer um post utilizando o Axios. O GPT trabalha com o método post. Vamos pegar aqui um response e vamos fazer... É um método assíncrono, nós temos que fazer um await aqui. E a Axios, inclusive... Ele já colocou aqui em cima, deixa eu dar uma olhada, pelo menos isso colocou. Ele já fez a chamada. Axios.post. Como isso aqui é um método assíncrono, eu vou ter que tornar lá em cima assíncrono também, pronto. E aqui nós vamos informar três coisas, a URL, o corpo do post, o body, e vamos informar os headers onde nós vamos fazer a autenticação. Para que a gente saiba esses dados aqui, principalmente como é que você faz, você vai precisar de um token e saber da URL também aqui. Então, eu vou pegar aqui um navegador, nós vamos ter que ir no site platform.openai.com, que eu vou deixar na descrição aí. Você tem que estar logado, então deixa eu fazer aqui um login rapidamente. Pronto. Então você vem aqui se eu não me engano, mudou aqui um pouco em Text Generation, Chat Completions aqui, eu vou deixar esses links na descrição. Então, tem um momento aqui que ele fala sobre as URLs, por exemplo, aqui ó, para os novos modelos, a URL é essa aqui, https api.openai.com v1 chat completions.
para os modelos legados, né, ele está informando que a URL é essa aqui, só que o que vai interessar para a gente é essa aqui. A gente vai copiar. Inclusive, já que a gente está aqui, vamos ver se a gente... Pronto, você está vendo aqui, ó, que ele está mostrando uns exemplos em que ele está enviando aqui, ele está enviando todo um contexto. Isso aqui é um contexto. Ele está enviando o Rolling System, em que ele está informando o que ele é. Como você está vendo aqui, você é um assistente que vai ajudar, alguma coisa desse tipo. Então, aqui, o user já está fazendo uma pergunta, ele está enviando também. O assistente respondeu, ele está enviando. Viu? Então, aqui você já tem... Só que aqui ele está utilizando o GPT 3.5 Turbo. Então, vamos para cá, para o código. E o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou abrir aqui. Nós vamos criar aqui um arquivo, aqui na pasta src, um arquivo config.json. Nós vamos criar aqui uma tag URL, GPT URL, pode ser, que nós vamos colar aquela URL. Pronto. Inclusive, eu não sei por que ele marcou aí, pronto, não pode ter espaço, bem interessante. E aqui nós vamos colocar também umas coisas, algo que nós vamos precisar também, que é o API Key. Então, nós vamos precisar da API Key, que nós vamos já pegar. Inclusive, como nós estamos já aberto aqui no site, nós vamos aproveitar para pegar a API Key. Então, você vem aqui em API Keys, ó, nesse menu. Eu tenho algumas que eu fiz teste aqui, nós vamos criar um agora. Eu vou chamar aqui de Code Total Teste. Espero que eu não já tenha com esse nome. Você vai aqui em Create, você copia, essa é a única chance de você copiar, depois que você der um done, ela vai ficar aqui, ela vem para cá, e você não pode mais editar. Quer dizer, você não pode mais copiar. O que você pode fazer é editar para mudar o nome. Então, mas aí basta você criar outra. Pronto, eu acho que nós não vamos mais precisar vir para cá, então eu vou já colar aqui nossa API Key, que é temporária, depois eu vou excluir. Nós já temos aí o nosso config. Nós vamos ter que importar o nosso config aqui. Então, vamos ver se a gente consegue uma ajudinha aqui. Importe config. Pronto. Ele vai estar aqui em config, pronto. Já vamos preencher aqui no nosso exemplo a URL, que vai ser o quê? Vai ser config.gpt-url. Aqui é o body, mas nós já vamos logo aqui primeiro fazer a nossa autenticação. É bem simples, o Axios ele tem uma tag headers, que é um objeto onde você vai aqui preencher a autenticação. Primeiro, você tem que dizer qual é o content type, senão vai ocorrer um erro. Então, você tem que dizer que o content type aqui é um application JSON. E aqui nós vamos fazer sim nossa autenticação. Você vai digitar Authentication. O token é do tipo beer, então eu vou criar aqui uma aspa simples, nós vamos fazer uma concatenação aqui, informando o tipo de token, que é beer. E aqui nós vamos colocar a nosso config, nossa API Key. Bem simples. Muito simples. Vamos dar uma fechada aqui, não mais precisar daquela outra parte. Já fizemos a autenticação. O que nos falta agora é só mesmo o body, que é muito importante também. E aqui onde vem a parte mais importante do vídeo, onde nós vamos informar aqui o model, nós vamos utilizar o GPT-4 Preview. 11.06 Preview é uma versão Preview do GPT-4 Turbo, que tem as novas funcionalidades que eu falei, que é referente a um contexto bem maior. Agora você entende quando eu falo o que é um contexto maior, né? Você vai poder, por exemplo, enviar um livro para o GPT analisar. Né? Naquelas perguntas e respostas ali, são mais tokens que você vai poder enviar. E outra coisa aqui é que ele tem dados de 2023, né? Então, se você for aqui em Models, ele fala aqui, ele explica para que serve cada módulo, tem todos esses módulos aqui. Inclusive tem um Vision também, que nós vamos fazer um vídeo bem interessante, em que você envia uma imagem e pode fazer análise em cima dessa imagem. Mas bem aqui ele explica sobre o GPT, o que nós estamos utilizando, que é um modelo novo que está em versão Preview, que é o GPT-4 11.06 Preview. Você pode dar uma lida melhor aqui. Eu vou deixar o link na descrição. O próximo parâmetro que ele pede aqui são o que ele chama de message, que na verdade é o contexto, né?
Então, nós vamos passar simplesmente o nosso contexto, que é o nosso Question Answer List, que já está no formato que ele quer, de rolling e content. Tem uma temperature que você pode ler melhor, mas eu costumo deixar como 0,5, dá um resultado bom aí, 0,5. Mas você pode ir lá naquela página e ler melhor. E aqui é onde vem algo importante, que é o Max Tokens, que você vai ter que informar. Eu vou colocar com 4.000 aqui, mas isso aqui é relacionado ao preço que você vai pagar. Se você colocar Max Tokens, por exemplo, de 4.000, vai dar a possibilidade a quem utilizar a sua API de criar perguntas extremamente grandes, o que vai necessitar de muitos tokens e pode ser que a conta seja mais alta no final. Você pode colocar 600 aí, o número que você quiser. Isso aqui é o que determina a quantidade máxima de tokens. E o detalhe importante é que isso incorpora todo o contexto. Então, esses tokens não é só daquela pergunta que está sendo enviado. Você, como você já aprendeu, vai ter que enviar todo o contexto. Vai ter que enviar 5 perguntas anteriores, por exemplo, né? E ele vai somar tudo isso para colocar nesse Max Tokens aqui. Tem que lembrar disso aí que é muito importante. Então é só isso e nós já vamos pegar aqui a resposta, né? Então nós vamos criar aqui um const response que é igual ao... Eu não posso colocar response aqui novamente, né? Então como é que a gente coloca? Response message. Vamos colocar response message aqui, que é igual ao response. O Axios já tem um parâmetro data, que já é do Axios mesmo, só que isso aqui já é do GPT, eu vou já explicar melhor. Ele retorna um choices, que é um array. A gente vai pegar o primeiro item desse array e desses choices nós vamos pegar o message. Como o message já está no formato rolling content, ele já está nesse formato aqui que a gente quer, então a gente já pode até incluir ele no nosso contexto. Entendeu? Vou já explicar como é que a gente chegou nisso aqui. A gente pode pegar esse response message e colocar aqui como um item, que ele já vem preenchido, a resposta já vem preenchida como o role igual a assistente e o content preenchido com a resposta. Se a gente for aqui na API novamente, vou ver se eu encontro, às vezes é complicado porque eles mudaram aqui, do choice, a gente não está aproveitando isso aqui, porque nós não vamos precisar, nós estamos pegando o choice, o primeiro item, do primeiro item a gente está pegando o message. E lógico que o message já é naquele formato que a gente quer, ele já tem o role e o content. Que a resposta, como você está vendo, ele já traz como assistente e o content ele traz o texto da resposta. Pronto, nós só estamos pegando essa parte aqui. E acredito que seja só isso. É só isso aqui mesmo para você fazer a chamada e obter a resposta e ainda preencher o contexto, né? Então, só para revisar rapidamente, aqui, quando eu chamar esse método, eu estou passando a pergunta. Na pergunta eu já vou preenchendo o meu contexto. Lembrando que nós não estamos enviando o system, né? Aqui eu faço a requisição. Eu poderia deixar para preencher aqui no final a pergunta e a resposta, mas vamos deixar aqui mesmo, não tem problema. Só dar uma separadinha aqui, que está muito junto. Aqui eu já obtenho a resposta, passando o contexto, ó, eu estou passando o contexto, e utilizando a resposta eu vou ainda aumentar o contexto para que na próxima pergunta eu já tenha um contexto maior. Note que aqui eu poderia filtrar pelas 5 últimas, mas aqui eu não estou fazendo isso. Aí você tem que ter cuidado com isso quando for para um ambiente de produção, porque pode ser que o contexto fique muito grande. Nós agora vamos manipular o nosso clique do nosso botão que a gente colocou como send question. Primeira coisa que nós vamos fazer é zerar nosso erro texto. Vai que ele esteja preenchido já aí, tenha ocorrido um erro anterior, né? Então nós vamos zerar. Nós vamos setar o nosso isLoading como true, para que o indicador de loading fique aparecendo na tela, como você já aprendeu. E aqui nós vamos criar um try catch, inclusive com o finally, que nós já vamos preencher aqui o finally, onde nós vamos setar o nosso isLoading como false. Pronto, aqui já iniciou um processamento, já houve o processamento aqui no meio, aqui, né? E aqui, o finally ele ocorre independente de ter havido erro ou não, então, independente de haver erro ou não, ele vai fazer aqui ele vai tirar o indicador de processando, pronto. Caso deu erro, nós vamos preencher isso aqui com a nossa variável de erro. Como o erro é algo que a gente não sabe qual é o formato, nós vamos tentar aqui pegar um error message para ver se chega. Caso não chegue, nós vamos tentar pegar um erro.erro, que às vezes vem assim. E caso a gente não consiga de jeito nenhum pegar essa mensagem de erro, vamos inventar aqui um erro melhorzinho, vamos colocar ocorreu erro na requisição.
E aqui nós só vamos chamar nosso método lá em cima, que é o, vou até copiar, é o question to AI. Então, vamos chamar ele aqui. Vamos passar, o que nós vamos passar? Vamos passar o question test, que está no nosso model. Tá? E lembre-se que ele é um método assíncrono, então nós temos que colocar isso aqui como um async. Uma coisa interessante também é, depois que ocorreu a pergunta, que ele respondeu, que a pergunta foi listada, a resposta foi listada, a gente vai zerar a nossa pergunta, para que fique o texto livre para a digitação de uma nova pergunta. Pronto, caros. Nosso exemplo é esse aqui. Eu vou ver se está executando, acho que eu parei, né? Nós vamos dar um npm run start para executar novamente. Vamos abrir aqui no browser. Encontrei aqui. Vamos ver se... Já vou logo começar com o código mesmo aqui. Crie um código para... Sei lá, vou inventar qualquer coisa. Download de uma imagem usando o React. Vou colocar React, já que o assunto aqui é React. Vou até copiar, que pode dar algum erro. Então, ó, aqui ele está consultando a pergunta, ele já deixou lá, e ele colocou aqui como 401, que significa não autorizado. Mas por que não autorizado? Vamos ver se Token Beer Authentication. Vamos aproveitar para instalar esse plugin que ele está pedindo aqui, para evitar essa mensagem de erro. Aqui é uma parada mesmo. npm-i, cola. É uma dependência de desenvolvimento. Só que eu peguei aqui a aspa sem querer. Vamos executar novamente. Ele está executando aqui no outro monitor e eu já descobri qual é o problema. Aqui não é Authentication, é Authorization. Essas coisas ocorrem. Parece que está tudo ok. Vou fazer aqui uma nova tentativa. Deu certo. O problema aqui, que nós ainda vamos tentar dar um plus a mais aqui nesse vídeo, que merece um like, é que nós vamos colocar isso em Markdown, já que o ChatGPT ele retorna em Markdown. Mas você viu que tudo deu certo aí. Então, nós vamos... Eu não sei se vai precisar reinicializar. Eu vou tentar abrir aqui um novo aqui e vou dar um npm e vou instalar o React Markdown, acho que é assim. Então, ele instalou aí o React Markdown. Eu não sei se eu vou precisar reinicializar. Eu vou fechar aqui, vamos voltar para o nosso. Caso você queira ver sobre o componente, eu vou deixar aqui o link do GitHub dele na descrição. Aqui explica, tem tudo que você pode fazer com esse componente aí, é bem interessante. Vou fechar aqui. E o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos mudar aqui um pouco, porque o Markdown não vai na pergunta, ele só vai na resposta. Então, nós vamos mudar um pouco isso aqui. Se for uma pergunta, nós não vamos mandar desse jeito aí. Se for uma resposta, nós vamos mandar com Markdown. Então, nós vamos fazer assim, ó. Se o QA.role for igual a user, ou seja, se for uma pergunta, e aqui eu acredito que vai ficar melhor se a gente trazer para cá, porque está muito difícil a entender. Então, ele vai mandar isso. Caso contrário, ele vai mandar um Markdown, que você usa dessa maneira aqui. No Markdown vai o content. Lembrei disso agora. Aqui você não pode colocar duas atualizações de models no mesmo método, porque pode haver um conflito. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Na verdade, a gente só vai atualizar aqui o estado no final. Então, para isso, o que nós vamos fazer aqui é criar uma variável com a lista atualizada, que eu vou chamar de, por exemplo, updated. E vou dizer que ela é esse array. Porém, eu não vou atualizar aqui o estado. Então, veja que, depois de tudo isso, é que eu vou copiar daqui. E no lugar do question answer list aqui, eu vou colocar ela atualizada. Então, essa ela já vem com a pergunta. Você vê que eu estou adicionando aqui a pergunta.
E sem falar que aqui, no lugar de você utilizar o Question Answer List, como você já atualizou ele aqui já ele é atualizado, você vai passar ele atualizado aqui também. Mas eu estou chamando apenas uma vez. Outra coisa que nós esquecemos aqui foi de colocar aqui nos itens, isso é fundamental no React, aqui no link que eu não estou encontrando, pronto, colocar o key, que é o index que nós criamos lá. Então isso é também fundamental e muito importante. Estou em dúvida se precisar inicializar, já que eu instalei o componente. Tem componente que ao você instalar você precisa inicializar, mas nós vamos testar assim mesmo. Na verdade nem precisa, eu já estou vendo aqui que como o React guarda o contexto, então ele já formatou direitinho. Você vê que a pergunta ficou aqui como negrito, ou como itálico, que a gente colocou, e a resposta está em Markdown, formatadinha, direitinha. Então você tem aqui um ChatGPT personalizado para você, utilizando as novas funcionalidades de preview do ChatGPT. É bem difícil você encontrar um vídeo com uma explicação tão detalhada que eu tentei fazer aqui, e pensando também em detalhes como essa parte de Markdown. Então por isso eu ficaria muito grato se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. E eu agradeço bastante aí pela atenção. E agora vamos para a do ano, né? Até que ano você contém, acho que é bom colocar como contém para ele entender, informações, você está atualizado, né? Melhor, informações. Opa, você viu que agora chegou a resposta direitinho. E veja só, o importante aqui do vídeo é o seguinte: minha base de conhecimento foi atualizada até abril de 2023, ou seja, o que importa é esse 2023. Então nós estamos trabalhando na versão preview do ChatGPT 4 Turbo com dados atualizados. Caros, agradeço muito pela atenção. Se esse vídeo foi útil para você, gostaria que você curtisse esse vídeo, agradeceria bastante e que você seguisse o canal.